Fala galera do IFRJ, vamos para a nossa segunda correção da lista de exercícios? Vamos nessa. Bom, lembrando que na primeira lista o objetivo era conhecer características básicas do Excel, né? Como os limites da planilha, movimentação pela planilha, formatos de arquivo, né? Que é o XLSX, e principalmente entender o funcionamento das operações matemáticas. Os operadores lá, o circunflexo para potência, o asterisco para multiplicação, a barrinha para divisão, o sinalzinho de mais para adição e o hífen para subtração, o sinal de menos, né? Bom, tendo aquela lista com muitos exercícios envolvendo esses assuntos matemáticos, a gente fechou a primeira fase. Agora a gente está na segunda, cuja intenção é aprender sobre as referências. Referências relativas, referências absolutas, referências mistas. Vocês devem ter, para poder estar trabalhando com essa correção, devem ter absorvido o conteúdo de que a fórmula, quando ela é copiada, ela é ajustada. Ao copiar a fórmula para baixo, o número da linha aumenta. Para cima, o número da linha diminui. Para a direita, a letra da coluna aumenta. Para a esquerda, a letra da coluna diminui. Então, sempre que a gente copiar e colar, a fórmula vai ter um ajuste. E se porventura você não quiser que haja aquela variação na fórmula, você tem que usar o cifrão para congelar, seja a coluna, seja a linha, né, para congelar aquela referência. Então, a referência absoluta é aquela que tem cifrão na frente da letra e do número. Referência relativa é aquela que não tem cifrão. E referência mista é aquela que tem um único cifrão congelando ou a coluna ou a linha. Vamos cair para a correção das questões, para a gente começar a rever o conteúdo. E qual a intenção? Vocês sejam sinceros na hora de preencher a planilha, né? Porque se a pontuação ficar muito baixa, eu repito o conteúdo da lista. Caso contrário, a gente vai avançando, vai progredindo na matéria, né? O próximo ponto já começa a trabalhar funções dentro do Excel, beleza? Vamos lá. Primeira questão. Utiliza-se referência absoluta para fazer referência a células que não devem ser alteradas quando a fórmula for copiada. Portanto, se uma célula tem a fórmula C4 vezes D9 e queremos criar uma referência absoluta para a coluna D, linha 9, devemos usar cifrão D, cifrão 9. Nunca poderá ter o cifrão depois do número. Nunca depois do número. Então, deixa eu tirar aqui. Nunca depois do número. Nunca depois do número. As letras A e C são horrorosas. Beleza? A dúvida, então, vai ficar entre a B e a D. Só que na D, apenas o 9 está congelado, o que caracteriza uma referência mista. A referência absoluta é aquela que a célula está congelada. Então, tem que ter o cifrão na frente da letra e na frente do número. Bom, gabarito, então, da questão. Letra B de bravo. Ok? Antes da gente prosseguir, deixa eu ilustrar isso de uma forma mais prática, para ver se eu ajudo na compreensão do assunto. Observem aí. Vou dar dois exemplos. Vamos colocar aqui nome, nota 1, nota 2 e média. Nome: Renato, Marcelo, Bruno, Samuel e Mariana. Notas aleatórias: 9, 8, 7, 6, 9. 9, 8, 7, 6, 10. Notas aleatórias. Média. Eu posso colocar aqui que a média é igual a B2 mais C2 e dividir por 2. Observem que para calcular a média
nesse exemplo, eu tenho que ter os parênteses. Por quê? Se eu não coloco parênteses, ele vai pegar só o C2 e dividir por 2. E somar com B2. Aí não vai ser a média. Então, a média é o quê? A soma dividido pela quantidade. Primeiro eu tenho que somar, aí eu coloco os parênteses, depois eu divido por 2. Quando eu quiser copiar isso para baixo, eu posso usar essa alça de preenchimento, que é esse quadradinho no canto inferior direito, e aí clicando e arrastando, ele vai calcular a média de todo mundo. Se porventura eu alterar uma nota, ele já realiza o ajuste. Então, dessa maneira, a minha planilha está eletrônica. Legal. Agora, vamos pegar uma outra hipótese. Imaginem que eu tenho aqui o valor do dólar. O dólar está 4,70. É isso mesmo? Não faço a menor ideia, só um exemplo. Ninguém viaja mais? Produto. Valor em dólares e valor em reais. Então, imagina que eu vou comprar, sei lá, um perfume, sem cabir. Custa 30 dólares. Ah, vou comprar um Tissot, um relógio. Custa 200 dólares. Ah, mas ela quer um Michael Kors. Michael Kors. Custa 250 dólares. E o colega quer um Invicta, que custa 100 dólares. Legal. Agora a gente tem que calcular o valor em reais. Se o dólar custa 4,70 e o CKB está 30 dólares, a fórmula vai ser quantidade de dólares vezes o valor do dólar. Legal, 141 reais. O problema é que quando eu copiar para baixo, o que vai acontecer agora? Ao realizar o ajuste, a fórmula tinha B3 vezes B1. Quando copiou para baixo, ficou B4 vezes B2. Aí ferrou, porque B2 não é a referência correta do dólar. Esse valor do dólar é uma célula que vai ser referenciada em todas as fórmulas dessa coluna. Sempre vai ser 30 vezes 4,7, 200 vezes 4,7. Ou seja, nesse caso, eu tenho que congelar a linha 1. De modo que ao copiar para baixo, o 1 não mude. Olha aí, ó. Agora funcionou. B4 vezes B3 vezes B1, B4 vezes B1, B5 vezes B1. Agora o 1 não está variando. É um exemplo prático da utilização do cifrão. Pessoal, poderia colocar o cifrão na frente do B também? Nesse caso não faria a menor diferença. Poderia? Poderia. Mas como eu estou copiando apenas para baixo, a letra B não muda. Então não faz diferença. Eu preciso congelar a letra B quando eu copio para os lados. Quando eu copio para baixo, eu só altero a linha é um número. Bom, já deu para recapitular. Espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, entre em contato comigo através do Google Classroom. Pode mandar mensagem lá que eu estou constantemente olhando para ajudar, para tentar responder. Beleza? Vamos voltar. Gabarito então da 36 com letra B de bravo. 37. No Microsoft Excel, para digitarmos na célula C7 a fórmula C5 mais D2 e fizermos uma cópia dessa célula para a célula A10, qual será o conteúdo da célula A10? Bom, como é que você vai resolver esse tipo de questão? Tem gente que vai desenhar uma tabela para tentar responder a essa questão. Eu até posso desenhar a tabela, mas tem um macete. Vamos ver. Olha aí. Vamos primeiro no método mais arcaico, que seria desenhando a tabela. A, B, C. 7, 8, 9, 10. A fórmula em C7 é C5 mais D2. E ele quer copiar para cá. Quando desce
C6 mais D3. C7 mais D4. C8 mais D5. Andando para a esquerda, a letra diminui. Então vai ficar B8 mais C5. A8 mais B5. Então o gabarito aqui é a letra E, A8 mais B5. Agora, qual é a maneira que eu acho mais fácil de você resolver isso? Vai colocar aí origem, C7 é igual a C5 mais D2. E o destino, A10. De C para A andou menos 2. De 7 para 10 andou mais 3. Aonde for letra, vai diminuir 2. Então C vai virar A. Onde for número, vai aumentar 3. 5 mais 3, 8. D menos 2, B. 2 mais 3, 5. A8 mais B5. É a maneira mais fácil de resolver esse tipo de questão. Daqui para frente, a gente vai usar esse macete. Ok? Observem que todas são questões de concurso. O Excel é o software mais usado no mundo, pessoal. Quem for trabalhar numa empresa tem que conhecer o Excel. É comum que as empresas, inclusive, façam provas no processo seletivo envolvendo conhecimentos de Excel. É o assunto mais importante do curso relacionado à informática. Agora, se vocês quiserem prestar um concurso público, a maior parte das provas hoje cobram informática e todas essas são questões. Ah, eu quero fazer prova para guarda municipal, para polícia militar, para enfermeiro, quero fazer prova para administrador lá do exército, né, que tem concurso para sargento, especialista, e que vocês são prósperos candidatos a esse concurso, né, porque tem como requisito técnico e administração essas EAGS, enfim. O que tem concurso pra caramba aí, né, que vocês vão estar aptos a fazer assim que terminarem o nosso curso do IFRJ. E a maior parte das provas vão cobrar Excel e vão abordar esse estilo de questão. Vocês têm que aprender. Vamos lá. 38. Para essa questão, considere que a célula C12 possui o seguinte conteúdo. C12 possui o seguinte conteúdo. Cifrão B3. Ao copiar C12 para D10, o que aconteceu aqui? Aumentou uma coluna e diminuíram duas linhas. Aonde tem cifrão não muda. O 3 vai diminuir 2, vai virar 1. Então ficou cifrão B1. Gabarito letra B de bravo. Muito rápido. Do C para o D aumentou 1. Do 12 para o 10 subtraiu 2. Onde tem cifrão não muda. 3 é número, menos 2, 1. Então, gabarito letra B. 3 é o número da linha. 39. O que é bacana? A listinha tem um monte de exercícios de um mesmo assunto. Ainda que você tenha dificuldade, à medida que você vai resolvendo, no final da listinha você deve ter aprendido. Essa é a intenção. Então vejamos. A1 contém cifrão B3 mais B cifrão 3. Copiando para A5, não teve variação na coluna e aumentou 4 na linha. Cifrão B, que está com cifrão na frente, não muda. 3 mais 4 vira 7. O B não teve variação na coluna, continua B. Cifrão 3 está congelado. Onde tem cifrão não muda. Então, cifrão 3. B7 mais B3. B7 mais B3, gabarito letra D de delta. Vamos para 40. Qual fórmula pode ser apresentada na célula H1 quando o usuário copiar a fórmula B cifrão 1 menos cifrão B1? Vejam, H1 não, é de A1. A1 tem B cifrão 1 menos cifrão B1. E ele vai copiar para H1. De A para H, B, C, D, E, F, G, H. Estou contando os dedos. Aumentou 7. E o 1 não sofreu variação. O
O que eu tenho que marcar aqui? O B aumenta 7. Então, se do A vai para o H, o B vira I. Cifrão 1 não muda, cifrão B não muda, e o 1 não sofre variação. Por que o cifrão B não muda? Porque ele está congelado. Galera, se vocês observarem, olha aí, não existe uma alternativa correta. Então, essa questão será anulada. Anulada significa ponto para todo mundo na planilha. Legal? Agora, se você tivesse que marcar isso numa prova, qual raciocínio que eu gostaria que você tivesse? Cifrão B, cifrão 1 e cifrão B. Nunca vai poder virar cifrão C. Ou seja, se eu tivesse que marcar na prova, eu marcaria a letra C. Porque é a menos... é a mais próxima da resposta. De qualquer forma, a questão vai ser anulada na nossa correção. Ok? Não entendi. Observa que o cifrão, ele congela uma referência. Se o cifrão congela a referência, aqui está congelado 1 e aqui está congelado B. Sempre vai ter que ser 1 e sempre vai ter que ser B. Sempre vai ter que ser 1 e sempre vai ter que ser B. O cifrão não pode sumir de uma hora para outra. Então, quando você vir o cifrão C, ó, já é absurdo, o H é absurdo, o I é absurdo. E cadê o cifrão? Então, por exclusão, marcaria a letra C. Ok? Mas, de qualquer forma, vamos considerar a questão anulada. Vamos à próxima questão, 41. Qual fórmula será apresentada se forem processados os seguintes passos? Inserção da fórmula na célula E3, A cifrão 1, mais cifrão B1, mais cifrão C, cifrão 1. E de E3, copiou e colou na célula F6. Do E para o F aumentou 1, do 3 para o 6 aumentou 3. Aonde é letra aumenta 1, então o A vai virar B. Onde tem cifrão não muda. Onde tem cifrão não muda. O 1 é linha, mais 3 vira 4. Onde tem cifrão não muda. Então, é fato que tinha que terminar com cifrão C, cifrão 1. Com isso, você já ficava na dúvida entre a A e a E. Qual o gabarito? Letra A. Ok? Então, gabarito é 41, letra A de alfa. 42. C1 contém a fórmula A1 mais cifrão B, cifrão 1. Ao ser copiada para C2 e D2, vamos lá, de C1 para C2, não mudou o C e aumentou uma linha. Então, letra não tem variação, aumenta uma linha. Onde tem cifrão não muda. Agora, do C para o D aumenta mais 1. E o 2 não aumenta nada, né? 2 para 2 não aumenta nada. Então, aqui eu tenho a variação do C para o D, onde o A vai virar B, o 2 não vai mudar, e o cifrão B, cifrão 1, está congelado, é absoluto. Veja, C2 ficará com a fórmula A1 mais B1? Não, é A2. C2 ficará com a fórmula 1 mais B2? Não, é A2 mais B1. C2 ficará com a fórmula 2 mais B1? É a resposta. Por que a D está errada? D2 ficará com a fórmula A2 mais B1? Não, é B2. E a letra E? D2 ficará com B2 mais B1. Então, o gabarito ficou o que? Letra C de Charlie. 43. No Microsoft Excel, ao copiar a fórmula B4 mais B12 da célula F15 para a célula J14, tem-se na célula J14 a fórmula. De novo, do F para o J. F, G, H, I, J. Andaram 4 casas. Do 15 para o 14 é menos 1. Aonde for letra vai andar mais 4. Onde for número vai andar menos 1.
Então, letra mais 4, B mais 4, C, D, E, F. 4 menos 1, 3. B mais 4, F. 12 menos 1, 11. Então, ficou F3 mais F11. Gabarito letra C de Charlie. Ah, professor, é difícil. É difícil, meu filho. Mas depois que você fizer 20 questões sobre um assunto, ele começa a ficar claro. Ele começa a ficar mais fácil. Então, vamos para a próxima. C1 contém a fórmula B1 vezes cifrão A, cifrão 1. Quando copiar para C2, C3 e C4, quais serão os valores, né? Aí a gente tem uma planilha. Deixa eu abrir a planilha aqui. Legal, agora está aí com a imagem. Se porventura o material de vocês estiver sem imagem, considere essa questão anulada na hora de pontuar. Mas, olha aí, ó. O que vai acontecer aqui? B1 vezes A1. B1 vezes A1. 13 vezes 5 deu 65. Quando copiar para baixo, ele vai pegar 3 vezes 5, 9 vezes 5, 7 vezes 5. Ou seja, o A1 está congelado. Então, 3 vezes 5 vai dar 15. 9 vezes 5 vai dar 45. 7 vezes 5 vai dar 35. E aí ficou 15, 45 e 35. Por isso, o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Ok? Sem a imagem, impossível fazer a questão. Vamos para a próxima. Questão número 45. Outra questão que implicava a imagem aí, né? Sem imagem não tem como. Vamos ver. Em uma planilha eletrônica, uma referência à anotação utilizada para identificar uma célula, formada pela letra da coluna seguindo o número da linha. Sendo composta por uma letra e um número, e pode ser absoluta, relativa e mista. Legal. Analise o esquema de células de uma planilha genérica a seguir. Ao copiar a fórmula de C4 para C5, eu vou ter B5 vezes B cifrão 1. B4 vezes B1, copiei para baixo, ficou o quê? B5 vezes B1. Aumentou o número da linha, coluna não mudou, a letra não variou, e o B1, cifrão 1 no final, está congelando 1. Então ficou B5 vezes B cifrão 1. Gabarito letra D de delta. 46. Em uma planilha do Excel, na sua configuração padrão, tem-se na célula C1 a fórmula A1 mais B cifrão 1. Essa é repetida. A questão 46 é igual a 42. Engraçado, né? É igual? Elas são muito parecidas e são de concursos diferentes. Estou olhando aqui para ver se é igual. A2 mais B cifrão 1. Não é igual não, ela não é igual não, ela é muito parecida. Então vamos ver. Copiei para C2 e para D2. A1, quando eu copiei de C1 para C2, ele aumentou uma linha. Então ficou A2 mais B cifrão 1. Quando eu copiei de C2 para D2, aumentou uma coluna. E aí ficou B2 mais B cifrão 1. Bom, D2 ficará com a fórmula B2 mais B1. Esse é o gabarito. Letra A. D2 ficará com A3 mais D1? Não. B2 mais D1. C2 ficará com A3 mais B2? Não. C2 ficará com A2 mais B1. C2 ficará com A2 mais B1. C2 ficará com A2 mais B1. Opa, aqui a gente tem um problema.
que a letra E também dá um resultado válido, né? C1 é igual a 1 mais B cifrão 1. Copiou para C2, ficou A2 mais B1. Copiou para D2, ficou B2 mais... Opa, olha o erro aqui, ó. Quando eu copio de C para D, aumenta uma coluna. O B não está congelado, então ficaria B2 mais C1. Logo, retificando aí, é C1. Por isso o gabarito é letra E. C2 ficará 2 mais B1, letra E. A letra A está errada, por quê? Aumentou a coluna, então B virou C. Ok? Gabarito, então, letra E. 47. Inserindo a fórmula cifrão A, cifrão 1. Observem aí, ó. Como está tudo congelado, isso nunca vai poder virar A2, nunca vai poder virar B2. Então essas três alternativas do final, a gente já sabe que elas são impossíveis. Cifrão B também não pode variar, né? Mas aqui não há variação do cifrão B. Então esse primeiro trecho é comum na A e na B. A célula D1 contém cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B1, mais C1. Quando copiar de D1 e colar na célula E2, aumentou uma letra, aumentou uma linha, um número. Então, cifrão A, cifrão 1 está congelado, mais cifrão B, 2, mais C, mais 1 vai virar D, 1 mais 1 vai virar 2. B2 e D2. Gabarito, letra A de alfa. Vamos para 48. A 48 também tem imagem. Deixa eu pegar a imagem. Vamos lá. Sabendo que a célula C1 foi selecionada, copiada e colada sobre as células C2 e C3, é correto concluir que a fórmula da célula C1 é... O que é 20? É 10 vezes 2. O que é 50? É 10 vezes 5. O que é 70? É 10 vezes 7. Ou seja, a fórmula tem que estar com A1 congelado. Então, A cifrão 1 vezes B1. Essa é a fórmula. Quando copiar para baixo, vai ficar A cifrão 1 vezes B2. E assim sucessivamente. Observem que a A1 tem que estar congelada. A A1 tem que estar congelada. E a B1 não pode estar congelada. A B1 não pode estar congelada. Por isso que o gabarito é o quê? Letra D de delta. 49. Outra que tem imagem. Legal, vamos lá. O Excel possui recursos que agilizam o cálculo, evitando que o usuário tenha que repetir a mesma equação manualmente para várias células usando valores diferentes na equação. A ferramenta alça de preenchimento copia a equação. O que é a alça de preenchimento? É esse quadradinho no canto inferior direito da célula. Analisando a imagem abaixo, qual é a equação obtida ao copiarmos a fórmula, né, da célula B2 para B11? B2 é igual a cifrão E, cifrão 2, vezes F2 mais G, cifrão 2. Quando eu copiar para B11, não teve variação da coluna, mas a linha de 2 para 11 aumentou 9. Então, onde tem cifrão não muda. Cifrão E, cifrão 2 não pode sofrer variação. O que já faz você eliminar a C e a D. Vezes, o F não vai variar porque as letras não tiveram variação. De 2 para 11, de 2 para 11. De 2 para 11. Então a letra E já rodou. O G não sofre variação e o cifrão 2 congelou 2. Se o cifrão 2 congelou 2, ele não pode virar 11. Gabarito é o que? Letra B de bravo. E agora, a nossa última questão da folhinha,
Questão 50. Vamos embora. Se a fórmula cifrão G3 mais F cifrão 4 na célula 1 for copiada e colada para a célula B4, A1 para B4, de A para B aumentou 1, de 1 para 4 aumentou 3. Cifrão G3 mais F cifrão 4. Quando colar em B4 vai ficar como? Cifrão G não pode sofrer variação, cifrão 4 também não. O 3 é linha. 3 aumenta 3, vira 6. O F é coluna. F aumenta 1, vira G. Então ficou G6 mais G4. G6 mais G4. Gabarito aí, letra E. Beleza? Galera, com isso a gente fecha a correção da segunda listinha. Aquelas questões que porventura o material tenha ido sem imagem, vocês podem desconsiderar e pontuar. Beleza? Então aquelas que vocês não conseguiram fazer porque o material, porventura, não mostrou a imagem, eu gostaria que vocês pontuassem de maneira positiva. Legal? Preencham a planilha para que a gente possa saber exatamente quem é que está participando e qual o rendimento que vocês estão tendo da listinha. E logo, logo eu venho com a atividade 3 para a gente dar continuidade à matéria. Beleza? Qualquer dúvida, escrevam lá no Google Classroom. Um grande abraço para todos e até a próxima.